Oi, seja bem-vindo ao episódio número 2 da nossa série de mensagens, O Verbo se fez carne. E estamos estudando o Evangelho de João, né? Fiz uma pequena introdução antes e eu quero continuar aqui refletindo com vocês. Então, pega aí papel, caneta, Bíblia e bora. Vamos orar? Pai, obrigada por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra, de abrir a Bíblia, Senhor, e ler a tua verdade que nos liberta de todo mal. Abençoa, Senhor, neste tempo de estudo. Nos dá, Senhor, clareza para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então abra aí a sua Bíblia, é, no capítulo 1 de João. Então, só recapitulando um pouquinho, né? Meu nome é Fátima Silva, eu sou fundadora do Paracaleu, que é um lugar de aconselhamento bíblico e inteligência emocional. É com isso, este é o meu ministério, meu chamado, meu trabalho. Eu trabalho com isso, ajudando as pessoas a terem lucidez emocional, a falar das suas emoções, a dar nome das suas emoções com fundamento bíblico. E eu tive essa necessidade de começar essa série de mensagens, de falar mais sobre o quanto a Bíblia realmente resolve todas as nossas demandas emocionais, como a Bíblia organiza toda a nossa vida. E principalmente, né, é relevante para os nossos relacionamentos, a começar pelo nosso relacionamento com Jesus. Tudo, tudo que você precisa começa na sua devocional. Começa na sua espiritualidade. A espiritualidade é muito maior do que você participar de uma igreja, do que você ter um cargo na igreja, do que você ser líder. Não, sua espiritualidade começa no seu secreto. Começa na revelação que você tem de Deus ao ler a sua Bíblia. Nós, por causa dos recursos que nós temos, tanto que eu estou aqui, né, fazendo um vídeo, nós estamos ficando cada vez mais habituados a sabermos de Bíblia pelo que os outros falam. Mas aqui eu quero te motivar a você ter as suas experiências pessoais com Jesus. Você tem que ter experiências particulares com Deus. E como que isso acontece? Lendo a sua Bíblia. Ah, Jesus fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você não está cheio da palavra de Deus, se você não está cheio de Jesus, que se manifesta na palavra dele, eu acredito que é daí que está vindo muito dos seus problemas. Eu falo isso por experiência própria, que eu era uma crente bem mais ou menos, que abria a Bíblia tendenciosamente, né? Então eu li o que eu queria na hora que eu queria, uma porção aqui, uma porção ali, mas eu sempre tinha a impressão que nada retia no meu coração. Nada retia no meu coração. E aí, hoje eu sei por quê, porque eu não tinha compromisso nenhum, né? A Bíblia era um acessório, era, era ok, mas não, Bíblia aqui dentro, né, da Bíblia, a palavra de Deus pura e simples. Você não precisa se preocupar em ter uma Bíblia de estudo, em ter uma. Não. Pegue a sua Bíblia e sempre comece a sua Bíblia orando o seguinte: Jesus, abre o meu entendimento. Me ajuda a entender o que está escrito aqui. E você vai começar a ver Jesus se manifestar no seu devocional. Amém? Então, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Vamos ler o que está aí no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 5. Vamos ler tudo e depois a gente para e vamos fazendo as considerações. Então, João, capítulo 1, versos de 1 a 5 diz: eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, ok? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia! Ai, eu me empolgo, eu me empolgo. Então, assim,
João, dos evangelhos, porque assim, os evangelhos, geralmente eles começam ali com o nascimento de Jesus, né, o anjo falando com Maria e tal. Mas João foi além. Ele falou assim: eu quero contar a história de Jesus desde a criação, ou seja, desde Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, quando você lê a sua Bíblia, saiba, primeira coisa, a Bíblia explica a Bíblia. Nada está na Bíblia por um acaso. E o que nos ajuda a ler, a entender as entrelinhas, essas conexões, é o Espírito Santo. É para isso que você tem o Espírito Santo, para isso e muito mais, né? Que o Espírito Santo é maravilhoso. Então, use o Espírito Santo. Para. Eu costumo falar que tem crente, né? Tem o Espírito Santo na vida de muito crente, assim como na minha vida já foi, ele tira férias. Ah, eu tô de boas hoje. Ah, eu quero ficar de boas hoje. Eu vou ali ficar com fulano. Não, o Espírito Santo tá aí para te ensinar, para te explicar, para te dar esse entendimento, tá? Então, a Bíblia explica a Bíblia. E é importante você ler a Bíblia toda. Por quê? Porque todas as heresias saem da Bíblia. O que que é uma heresia? Um texto fora de contexto. A pessoa pega um versículo, pega uma frase e ignora completamente o contexto que está naquele texto. Então, por isso que eu falo, você não precisa, para você identificar uma heresia, você não precisa nem de uma Bíblia de estudo. É só você pegar aquela referência, aquele versículo e falar, tá, deixa eu ver onde está esse texto. Aí você coloca dentro do texto e fala, olha, não é que a pessoa pegou essa frase e usou do jeito que ela quis. Então, cuidado, tá? Então, é importante você ler a sua Bíblia toda, não ficar só de versículos, não ficar só de livros, mas você ler a sua Bíblia toda. Então, quando nós lemos aqui, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a primeira verdade que você tem que saber sobre Jesus é que Jesus, ele é Deus. Ele encarnou. Ele é Deus. Deus encarnou e habitou no meio de nós. Então, este verbo, é, e este verbo descrito aqui é essa ação do falar, porque você lembra que Deus criou todas as coisas falando? Falando. Então, vamos ler aqui Gênesis. É, Gênesis, capítulo 1, versos de 1 a 5, para a gente entender o verso 2, né? Capítulo 1, verso 2. Ele estava no princípio com Deus, que diz o seguinte: no princípio, Deus. Aí, agora eu vou ler na nova versão transformadora. É isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz. Então, esse dizer de Deus, essa ação, né? Porque verbo, ele é ação. É aqui que está Jesus. Não é lindo? Então Deus disse, esse dizer de Deus, maravilhoso é Jesus. Então Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então, quando João está falando aqui que este verbo, ou seja, essa ação de fazer todas as coisas, é Jesus. Paulo também fala isso, que tudo vem de Deus através de Jesus. Ou seja, eu e você fomos criados. Ai, que lindo! Pela palavra de Deus, Jesus. É por isso que o nosso coração, por isso que nós clamamos tanto a presença de Deus. Por isso que uma pessoa que vive em rebeldia, que vive em pecado, que vive distante de Deus, ela vive na falta, porque ela foi criada também através de Jesus. Então, assim, Jesus, ele não foi criado, ele é
Deus, estava com Deus desde o princípio. João me explica. Ele era Deus, e por meio dele, né? Então, aqui, ó, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você quer saber o que foi tudo isso, é só você ler Gênesis, o capítulo 1 inteiro. Gênesis, o capítulo 1 inteiro. Que aí você vai ver como Deus foi, né? Então, lá, de novo, lá no verso 6. Então, Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus e das águas da terra. E assim foi acontecendo. Lá no verso 9. Então, Deus disse: junte-se as águas, e assim vai. Verso 14. Então, Deus disse. Então, toda essa ação de Deus falar e acontecer é Jesus. Não é extraordinário isso? Você já parou para pensar neste Deus, Criador dos céus e da terra? Eu e você fomos criados com essa impressão, né? E ainda mais nós, né? O ser humano foi. Deus modelou o ser humano com as suas próprias mãos. Ele fala, ele faz e ele sopra em nós o sopro da vida. Respira. É Deus em você, assim, ó. É Deus em você. Nós, este sopro de vida, né, que Deus ele soprou no homem e aí ele teve vida. Todas as outras coisas foram criadas, mas foram criadas assim, né? Deus falava, acontecia. Por isso que a gente fala, né? Por isso que a Bíblia é tão zelosa quando se fala das palavras. Não tenha palavra torpe na sua boca, né? Não fica falando besteira. Não fica você falando coisas más a respeito dos outros. É por isso que Deus detesta a língua enganosa, por causa do poder que tem nessa palavra. Ah, a palavra tem poder. Não sei o quê. Entenda o que eu estou falando, em nome de Jesus, né? Então, o que eu amo, né, aqui. Eu amo muitas coisas, mas vamos lá. Verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, quando Jesus fala, eu sou a luz, ele está falando dessa luz descrito aqui em Gênesis. Haja luz. E esses dias eu vi um ensino falando que esta luz, ela era tão potente, que ela é tão potente que teve que fazer a noite ali, porque a gente não ia dar conta, né? A criação não ia dar conta com toda aquela luz que era tão potente. Mas assim, a primeira coisa que Deus criou, eh, através de Jesus foi a luz. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você hoje? Que esta luz que nós precisamos para ter sanidade nas nossas vidas é Jesus. Por isso que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Ele está falando dessa clareza aqui. Nós só conseguimos resolver as coisas com clareza, com sanidade, você vendo o que você está fazendo. É consciente. Quando eu estou fazendo um atendimento, que a pessoa percebe que ela tem que mudar, ela fala assim: ah, tá, mas é tão difícil, como que eu mudo? Toda mudança é intencional. Não existe uma pílula mágica que assim, ah, eu vou tomar essa pílula, vou dormir, quando eu acordar, a vida está resolvida? Não, não, não. Para de infantilidade, para de acreditar em fórmula mágica. Toda mudança, ela é intencional. Então, aqui, quando fala assim, que a vida estava nele, toda a vida, porque perceba, Deus vai criando as coisas e as coisas vão tendo vida. A natureza, as plantas, as frutas, as flores, ai, que maravilha, os animais, né? Os animais terrestres, os animais dos ares, tudo. A vida estava nele. Por isso que nós só conseguimos ter vida e vida em abundância, coisas dignas de ser chamada vida. Porque tem pessoas que não vivem, né? Elas parecem um zumbi, parece um bando de zumbi. Que, sabe, que vai levando, deixa a vida me levar, a vida me levar. Ó vida, ó sorte, vive murmurando. Isso não é ter vida, não, querido. Isso não é ter vida, não. E eu conheço muito crente zumbi. O que que é um crente zumbi?
Oh, vida, nossa, vive murmurando, vive reclamando, a vida nunca tá boa. Você vai falar com ele, você fica até cansado, que a vida nunca tá legal, nunca tá positiva, tá sempre no negativo. O amado, presta atenção, a vida estava nele. Então essas coisas, né? Deus foi criando, foi tomando vida por causa de Jesus. A vida estava em Jesus, estava nessa ação. Ai, tudo tomou. Você nunca mais vai ler Gênesis 1 da mesma maneira. Nunca mais, em nome de Jesus. E a vida era a luz dos homens. O que nós precisamos, toda a luz que nós precisamos está em Jesus. Não é maravilhoso? E, por fim, no verso 5 que diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é maior do que qualquer treva que você esteja vivendo, que você esteja passando. A treva, hum, porque, e é tão maravilhoso isso, porque, perceba, quando você acende a luz, a treva vai embora. E aí você consegue enxergar com clareza. Aí você tem discernimento. Jesus, por isso que eu costumo falar e vou continuar falando, e porque eu creio nisso de todo o meu coração. Tudo que nós precisamos está em Jesus. A vida que você quer viver está em Jesus. A luz que você precisa para você tomar uma decisão, para você terminar relacionamentos tóxicos, para você ter um relacionamento saudável, para você ter vida em abundância, para você ter inteligência, para você ter sabedoria, Jesus. Por isso que Jesus fala: peça em meu nome e Deus vai te dar, e o Pai, né, vai te dar. Peça em meu nome. Hoje nós temos esse privilégio de pedir na autoridade do nome de Jesus. E a gente vai ver mais para frente que é a questão de ser filho. Mas, queridos, quando Jesus entra na nossa vida, todas as trevas têm que ir embora, tem que. Por que que muita gente abre a sua boca, aceita Jesus, fala, Jesus, eu te amo e vive nas trevas? Porque está agarrada na treva, não quer vir para a luz, porque a luz te traz responsabilidade, que foi isso que eu falei, a mudança é intencional. Aí você vai aprender o poder da intercessão, de orar o tempo todo. Por quê? Porque aí, minha filha, é só na oração de Jesus eu não consigo. Me ajuda a perdoar fulano. Me ajuda a perdoar ciclano. Eu não tô querendo, não. Não tô, Jesus. Mas eu vou perdoar, Jesus, porque é para você, Jesus. Entendeu? Então, essa vida com Jesus, é essa responsabilidade. Responsabilidade. Você está na luz, você não pode mais ficar vivendo de acordo com seus traumas, de falar assim, então, eu tô aqui, eu tô com Jesus, mas eu tenho um trauma, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, eu tenho um divórcio, eu tenho não sei o quê, chega, isso é treva, é a treva que empaca a sua vida. Mas você tem que abrir mão dela. Você fala assim, não, eu tenho esse trauma aqui, mas Jesus, começa a orar por isso. Jesus, me cura deste trauma. E você vai perceber que orando, que muito trauma que você não supera da sua infância é porque você não perdoa, porque você não consegue perdoar. Ai, Jesus, eu tenho esse trauma aqui, que eu sei que é um trauma, mas não vou falar dele não, Jesus. Shhh, deixa ali nas trevas. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de outra coisa. O que você precisa entender é que para você ter vida em abundância com Jesus, para você ter novidade de vida, porque você ama Jesus, é mandar todas essas trevas embora, todo mimimi. Chega, chega. Então, tem muito trauma que você carrega, porque você não perdoa. Não perdoa. Mas está na hora de você começar a perdoar. De falar, Jesus, eu tenho este trauma aqui. Aconteceu tal coisa quando eu tinha tal idade. Mas assim como um dia eu fui perdoada, eu fui purificada pelo teu sangue, eu quero te pedir, derrama teu sangue sobre este trauma. E eu perdoo essa pessoa. Com o mesmo perdão que eu recebi, eu perdoo essa pessoa. E eu quero te pedir, Senhor, derrama teu sangue sobre esta memória. Purifica, purifica, Jesus, para que eu nunca mais me lembre disso com traumas. Mas eu decido perdoar essa pessoa e eu te clamo, Jesus, derrama teu sangue, purifica
este pensamento, me cura dessa ferida e me liberta de uma vez por todas. Duvido você permanecer traumatizado depois dessa oração, mas eu duvido, duvido. Aí, para a gente encerrar, abra aí em Gênesis, capítulo 2. Aí você fala assim, o que Jesus fez? Por que a gente ainda está em Gênesis? Capítulo 2, versos de 1 a 4 diz: Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Daria para fazer mais umas 3 horas só para falar de descanso, porque se Deus descansa, quem é você para viver cheio de trabalho e nunca parar para descansar? Continua. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Deus fala. Este falar é Jesus. O que Deus criou, né? O que é isso que João está falando? Que tudo foi feito por intermédio dele. Gênesis 1. Toda a criação, inclusive eu e você, fomos criados por Deus em Cristo Jesus. Toda vez que você lê a sua Bíblia, assim, fomos criados em Cristo, é isso. É isso. Só que agora chegou a hora de você intencionalmente começar a orar de verdade para Jesus te purificar. Para de mimimi, para de achar que, ai, porque crente tem uma falsa modéstia, sabe? Crente, ai, eu sei que não, mas fica tudo cheio de mimimi, tá cheio de si mesmo, tá cheio de vaidade, tá cheio de ego. Tá na hora de você realmente consagrar toda a sua vida a Jesus e pedir para que esta luz clareie a sua vida. Quando você estiver muito confuso, faz essa oração, Jesus. Você que é a luz, Jesus. Ilumina meus pensamentos, ilumina o meu coração e traz para a luz aquilo que precisa ser resolvido para que eu possa viver uma mudança de vida que glorifica o teu nome. Porque tem muito crente tendo uma vida miserável que não está glorificando Jesus, não. Ah, mas não está mesmo. Faz essa oração. Peça para Jesus jogar luz sobre as suas emoções, seus pensamentos, seu coração, para que aqui na luz você consiga intencionalmente orar por isso e viver uma transformação de vida. Amém? Amém. Bom, encontro você no nosso terceiro episódio e que Jesus ilumine a sua vida. Medite só nisso. Ó, pega João de novo, capítulo 1, versos de 1 a 5. Depois vai para Gênesis, lê o capítulo todo e perceba essa criação maravilhosa que Deus fez através de Jesus, por intermédio de Jesus, incluindo a sua vida. É por isso que você é tão precioso. É por isso você pode viver essa vida, ter essa vida em abundância que Jesus promete. Tamo junto. Um beijo e até a próxima. Tchau!